Boa noite. Antes de passar a palavra à Analícia, queremos comentar que já estão as inscrições abertas para nossas jornadas da sessão e do Instituto. Os discursos dos impossíveis vão à lista hoje. Aí tem um link onde podem fazer a inscrição e as datas que serão nossa jornada. Nos esperamos. 6 dias, Pablo? Como? São 6 Sim, no total datas, são né? 6 dias sequenciais. Mas são intervenções curtas, não são longos. Desta vez, graças ao virtual, podemos fragmentar os encontros. Acho que o ano passado fizeram uma em Minas assim, acho que deu certo. Então, Klaus pode tirar o cartaz, informamos. E agora sim, então, espontânea, que esperemos não seja somente com as paredes, se apresentará desse texto de Lacan, a primeira parte, o capítulo Saber, Ignorância, Verdade e Gozo, um tema que, de fato, temos vindo conversado durante todo esse ano. Então, passo a palavra à Analícia. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite que me foi feito para falar aqui com as paredes essa noite. E eu achei muito interessante, eu tenho esse livro, Estou Falando com as Paredes. São 3, como Marcela falou, são 3 conferências de Lacan, mas, na verdade, são muito mais conversas do que conferências, que ele fez na Capela de Saint-Denis, atendendo a um convite do Hospital Saint-Denis para fazer seminários mensais destinados aos internos de psiquiatria. Então, essas 3, elas foram editadas à parte, porque Miller considerou que seria uma digressão ao tema do seminário 19. Eu fiquei me perguntando o que ele queria dizer com digressão, mas me pareceu que seria, assim, uma temática que não estaria totalmente dentro do seminário, mas que o antecede. Então, são conferências que antecedem o seminário 19, e tem algumas outras que ele proferiu que estão dentro mesmo do seminário. Essa é a primeira delas, né? Ela data de 4 de novembro de 1971. Foi o ano que eu entrei na universidade. E ela recebeu como título um conjunto de 4 substantivos: saber, ignorância, verdade e gozo. E aí, quando eu olhei para essas 4 palavras, 4 significantes, substantivos, seja o que for, a primeira coisa que eu me perguntei foi no que eles se articulam e em que eles se distinguem, porque eles estão colocados aí em destaque, e aí vamos ver. A primeira menção diz respeito ao saber, em contraponto com a ignorância. E, na verdade, eu acho que o saber que é o que dá partida a toda essa fala de Lacan. Como é uma conversa, né, eu fiquei vendo que ele fala meio até em associação livre, eu não fiz um texto formal, eu retirei, extraí alguns pontos, inclusive até porque é muito extenso, mas para dar também possibilidade da gente fazer, logo em seguida, uma conversação. E ele traz o saber, que vem aqui, logo sequenciado pela ignorância,
ele mostra que existe um aparente contraponto entre o saber e a ignorância, que parece que eles são um par de opostos, mas eles vão se articular na medida em que Lacan assinala que, para chegar ao saber, ele partiu da consideração de que a ignorância é uma paixão do ser. E é interessante porque a paixão da ignorância ela está ligada ao saber, e a gente vê muito isso na questão do fenômeno da resistência, que, conforme Lacan enuncia, é a condição humana mais natural, é o não querer saber. Mas é a partir desse não querer saber, dessa paixão da ignorância, que se faz desse mesmo saber algo mais estabelecido na análise. Então, na verdade, apesar de saber e ignorância aparentarem ser opostos, eles têm esse ponto de articulação. A ignorância, o não saber, seria o ponto de partida para se chegar ao saber. Até mesmo na situação analítica, parte-se do não saber, do saber suposto. O analista também não sabe, ele escuta, para se construir algo da natureza de um saber. Eu me lembrei, inclusive, de uma oportunidade que a gente já teve, ou mais de uma, de se referir ao cardeal Nicolau de Cusa, que chamava de ignorância douta o saber mais elevado. Bom, e em relação à psicanálise, qual é mesmo o saber que ele concerne? Algumas coisas a gente está vendo aí e outras ele vai desenvolvendo ao longo do texto. No seminário 20, eu me lembrei, me reportei a isso, Lacan vai fazer uma articulação entre saber e verdade, dizendo que, se a verdade não é o saber, ela é o não saber. Achei isso bem interessante. Então, nosso ponto de partida na prática clínica, como eu falei, é exatamente esse, é o não saber em termos da escuta. A gente, para escutar uma verdade semi-dita, como é também colocada aí por Lacan, a gente parte, né, do não saber. Essa é a orientação da nossa clínica. E aí, falando na prática clínica, e também a propósito de estarmos estudando os 4 discursos no seminário de formação permanente, neste seminário, eu penso que vale a pena mencionar, né? Eu destaquei aí o que Lacan fala sobre o discurso analítico, porque ele vai dizer que esse discurso ele se situa na fronteira sensível entre o saber e a verdade. Agora, eu gostaria que Klaus compartilhasse aqui o discurso analítico na tela, porque eu vou dizer para vocês o que é que eu pensei, obrigada, Klaus, dessa articulação do saber com a verdade. Observe que o saber, que é o S2, esse termo do discurso, ele ocupa, dentre os 4 lugares, o lugar da verdade. Mas é muito interessante que ele ocupa de forma diferente para o analista e para o analisante. Por quê? Para o analisante, que está aí nesse lugar de sujeito barrado, então ele produz significantes para chegar a um saber. Então, esse saber é aquele que, no discurso, o analisante vai chegando, construindo o seu saber inconsciente no lugar da verdade. E o analista, ele está sobre a barra do S2, que é o saber no lugar da verdade,
E é exatamente o não saber que está, digamos assim, por trás da sua função aí como agente. Então, achei interessante essa relação que ele faz entre saber e verdade, e me veio de que não é a mesma coisa para o analista e para o analisante, embora ambos estejam relacionados. Então, é curioso observar, pode tirar, Klaus, que no momento em que Lacan está falando desse encontro entre o saber e a verdade, ele evoca a definição do inconsciente estruturado como a linguagem, que é uma definição dos anos 50. E, ao percorrer o texto, eu me perguntei por que ele está nesse seminário 17, já avançando, falando do saber no lugar da verdade, por que ele vai evocar o inconsciente estruturado como a linguagem, que é uma definição do primeiro Lacan, do primeiro ensino de Lacan, dos anos 50. Então, ele faz uma precisão dizendo que é por isso que ele evoca que o inconsciente tem a ver, em primeiro lugar, com a gramática e não com outras possíveis concepções de linguagem, porque a linguagem pode ser concebida de várias formas em vários campos de conhecimento. Mas a linguagem de que se trata no inconsciente é a gramática do inconsciente. Então, eu achei interessante, e aí me respondeu por que ele evoca essa definição. É justamente para fazer essa precisão. Bom, precisando que a gramática é a vertente da linguagem que interessa ao inconsciente, Lacan vai situar a repetição. Essa repetição, nos anos 60, ele deu o estatuto de um conceito fundamental, porque antes era somente uma vertente da transferência. Mas, a partir do movimento pulsional, então, Lacan, nos 4 conceitos fundamentais, no seminário sobre os 4 conceitos, coloca a repetição como um dos 4. E ele vai dizer que isso que ele fala sobre a repetição nesse momento é um parêntese que nós estamos fazendo aqui com ele para retornar ao tema do saber, que, como ele próprio diz, é um tema que tem primazia na psicanálise, porque é um tema, ao mesmo tempo, caro e difícil, né? Então, a gente vai vendo por que ele está dando esse privilégio em destacar o tema do saber. Aí ele vai citar Freud em 1917, no texto Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. E ele vai dizer que Freud mostra nesse artigo que o saber de que se trata não se transmite com facilidade. Então, o saber que é transmitido numa análise, de todas as partes que ele venha, ele não é transmitido com facilidade. E aí, nas palavras de Freud, não se trata de uma dificuldade intelectual, mas de uma dificuldade afetiva. Quer dizer, Freud usa o termo afetiva, mas certamente a gente pode pensar que é uma dificuldade que não é da ordem do intelecto. Então, me parece que ele está falando aí da resistência ao saber psicanalítico, pois este não é um saber do nível do conhecimento. É um saber que concerne ao inconsciente, o que o torna surpreendente e, ao mesmo tempo, produz determinadas ou desejo de saber ou não querer saber.
E por que Lacan está dizendo tudo isso? Para dizer que o estatuto do saber no campo da psicanálise acarreta um tipo de discurso que não é fácil de sustentar. E aí Lacan volta a essa definição, e eu estou acompanhando um pouco a associação livre dele para pegar o fio da coisa, né? Ele volta à definição dos anos 50, o inconsciente estruturado como a linguagem, para dizer que essa linguagem se refere a traços comuns encontrados na língua, em la língua. Então, aí a gente já vê que ele já situa a linguagem nesse campo de la língua, né? Nesse contexto de la língua. Então, ele está trazendo esse conceito para atualizar e juntar com as suas formulações de um ensino mais avançado. E a gente vê aí, cada vez mais, que se trata de uma linguagem diferente do senso comum. E nessa linguagem, nós podemos distinguir, dentre outras coisas, o código e a mensagem. E é esta a função da fala no campo da linguagem, como ele vai dizer também, como ele já tinha dito nos anos 50, nesse texto que todos conhecem, Função e Campo da Fala e da Linguagem. A função é da fala no campo da linguagem. E Lacan está recordando tudo isso para dizer que é a partir dessa função da fala que ele define o lugar da verdade. Da verdade como estrutura de ficção, de semi-dizer. Então, a verdade só não é semidita, ele vai dizer, quando alguém diz eu minto, mas toda a estrutura da verdade é de semidizer. Em seguida, aí é que vem o outro termo que não tinha ainda entrado em cena, é que Lacan vai fazer entrar em cena o gozo, na medida em que ele diz que o ser falando goza, sendo o gozo o benefício da fala. Então, isso foi me dando a clareza de que ele vai trazendo tudo isso, a fala, a função da fala, e agora para juntar com o gozo. E me pareceu que é a partir desse argumento que ele avança de sujeito para fala ser, porque o sujeito ele se articula inicialmente no campo da linguagem, mas ele é dividido, né, entre a linguagem e o gozo. E o fala-ser junta, quer dizer, é o ser que falando goza. Aí foi que eu percebi, a ideia de Lacan é justamente mostrar que não é uma substituição de um termo por outro, mas é uma aglutinação, ou seja, o sujeito ele está contido no fala-ser, ele está ali, mas o fala-ser ele é mais abrangente. E é aí que está o fundamento da repetição, porque que ele evocou, que já tinha sido vislumbrado desde Freud em Além do Princípio do Prazer, onde Freud avança de que a repetição não é só a atuação da história na transferência, mas a insistência de um movimento pulsional. E considerando que tudo vem dessa insistência repetitiva, tudo isso está no registro do gozo, Lacan vai inserir a articulação do gozo com o corpo, entre outro elemento aí, dizendo que para gozar é preciso um corpo. E, na verdade, a linguagem vem depois. Então, ele vai para trás de tudo isso e vai dizer que antes o gozo está referido ao corpo. E aí eu me lembrei de uma frase do Seminário 24, que nós trabalhamos em 2019, né, na época do presencial, que é justamente o real continua o imaginário. O que quer dizer isso? O real e o imaginário têm uma continuidade,
e o simbólico vem depois, né? Então, por isso ele traz RSI. O simbólico se interpõe entre o real e o imaginário, evidenciando que o lugar por excelência do gozo é o corpo, tá? Então, com esse percurso, aí nós chegamos à intenção de Lacan em articular esses 4 substantivos. Por que ele quis articular tudo isso? Nada mais, nada menos do que para fundamentar a inexistência da relação sexual. Vejamos, por um lado, existe o gozo. Por outro, nós sabemos que a sexualidade está no centro de tudo que se passa no inconsciente. Mas o inconsciente é o lugar da falta. Falta essa que, a princípio, foi pensada em função das leis simbólicas, suscitando um preenchimento. Nos anos 70, a função fálica perde a hegemonia a partir do advento do gozo suplementar, atribuído ao gozo feminino, tomado como paradigma do gozo como tal, e que diz respeito ao corpo, ao né? Assim sendo, a esta falta, vamos dizer, da lógica fálica a ser preenchida, antecede um furo a ser tampado, o que faz com que, a partir daí, o falo ocupe a função de conector. Um conector que representa a presença de uma ausência, o que coloca em cena a não relação, exatamente, porque o gozo é do um sozinho. Visto que, conforme Lacan no Seminário 20, a relação entre 2 sexos nada mais é do que um mal-entendido entre o gozo de cada um. Assim, eu entendi o recado que Lacan está transmitindo através desses 4 substantivos que se articulam na medida em que se distinguem. E aí, no curso de todo... não, acho que nesse momento aí eu prefiro deixar o que Lacan vai dizer adiante para as próximas conversas, os próximos colegas que vierem comentar os outros 2 textos, e a gente pode conversar um pouco nesse momento. Não é um trabalho elaborado, é a transmissão de uma leitura que eu fiz.